Pensa que você tá muito afim de assistir alguma coisa e decide ligar a televisão. E ali tem várias opções de coisas para você assistir. Mas você decide assistir isso aqui. E por mais bizarro que possa parecer, isso é um programa cristão infantil de 1980. E apesar de ser um programa infantil, ele escondia um segredo bastante sombrio. Hey son, you make you a Christian, then go into McDonald's every week and let's make me a hamburger. Marty. Seu nome era Joy Junction e passava no canal CTN dedicado a conteúdo cristão. E o programa acabou tendo um certo sucesso e várias famílias passaram a assisti-lo. E assim ele continuou por mais de 20 longos anos. Até que em uma manhã de sábado, sem explicação, o programa chegou a um fim sem nenhum encerramento e nunca mais foi transmitido. E hoje em dia o programa e todos os registros oficiais dele foram apagados da internet, com as empresas por trás de sua criação e as redes que o transmitiam agindo como se nunca tivesse existido, e algumas supostamente chegando a ponto de destruir todas as cópias restantes graças exclusivamente aos eventos bizarros que ocorreram durante e após a sua transmissão. Joy Junction era tanto o nome do programa quanto o nome da cidade fictícia em que ele se passava, uma cidade onde vários personagens se reuniam para contar histórias, jogar e responder a perguntas, todas relacionadas ao cristianismo. E fora pela temática religiosa, ele era bem parecido com os programas infantis que tinha por aqui no Brasil também. E eles tinham até uma plateia ao vivo de crianças de 3 a 13 anos, e eles pareciam genuinamente felizes com aquilo, o que era um mérito aí dos personagens que, apesar de bastante bizarros, talvez por ser 1980 não fosse tão esquisito assim. E o mais predominante deles era o xerife Don, apresentado pelo próprio criador do programa. Era ele quem conduzia o programa, além de ser a pessoa que mais interagia com as crianças que estavam ali. E o favorito da maioria das pessoas que assistiam era o Whiteler Dan, um fazendeiro conhecido como o contador de histórias do grupo. Mas de todos os personagens que vieram de Joy Junction, tem dois ou um que se destaca bastante, mas não pelos melhores motivos. Ron e Mary, interpretados pelo ventríloco profissional Ronald Williams. Ron e Mary eram de longe os personagens mais memoráveis para aqueles que assistiam ao programa, e por razões óbvias, muitas crianças que assistiam em casa achavam que a dupla, especificamente o boneco, era bastante desagradável e até mesmo assustador, com alguns alegando que o boneco lhes dava pesadelo e era assustador demais para se olhar, fazendo com que muitos parassem de assistir o programa, mas, apesar disso, outros achavam a dupla hilária e divertida. Eles aparecem em todos os episódios que dá para achar na internet, e eles eram ali os encarregados de ensinar as crianças algumas lições mais importantes das séries, como não falar palavrão. Joy Junction hoje em dia é classificada como uma mídia perdida e nenhuma cópia oficial do programa jamais foi publicada pelos seus criadores ou pelas redes que o possuíam. E essa falta de arquivamento vai além da mídia em si. E se você procurasse por informações sobre o programa na internet, não encontraria quase nada. Ele não tinha nenhuma página no Wikipedia, nenhum ator, nenhum produtor ou diretor que sequer mencionasse no seu histórico de trabalho que participou daquilo. Ele não tem sites oficiais e basicamente nada, nem mesmo uma data oficial em que o programa começou e terminou. A única coisa que resta sobre ela é graças a gravações antigas e fitas VHS capturadas por aqueles que gostavam do programa, com algumas dezenas de episódios e alguns clipes curtos da série que chegaram ao
ao YouTube nos últimos anos, servindo essencialmente como a única relíquia sobrevivente de Joy Junction. E tem alguns artigos de jornais bastante antigos aí, de cerca de 45 anos atrás, que faz aí algumas breves menções sobre o programa. E como eu disse, parece que as pessoas envolvidas não simplesmente abandonaram o programa, mas há rumores de que a própria CTN mandou e destruir todas as cópias restantes para que o programa fosse esquecido para sempre. Pode ser que eles só quisessem virar a página e esquecer esse programa, mas por quê? E é aqui que a história começa a ficar bastante bizarra. A polícia prendeu um homem sob a suspeita de distribuir por infantil. Eles encontraram inúmeras imagens no seu disco rígido, sendo aí praticamente impossível identificar a maioria das vítimas envolvidas, exceto por uma. No fundo de uma das imagens havia uma pista oculta, uma garrafa de água com o nome de uma escola de mergulho. A polícia do condado de Johnson, em Kansas City, fez uma busca na área pedindo ajuda para identificar a vítima, o que levou a uma criança pequena que rapidamente apontou seu agressor como sendo um homem chamado Michael Arnett. Michael foi imediatamente preso e depois disso a verdadeira extensão de seu crime seria descoberta em seus computadores domésticos, que continham inúmeras fotografias e vídeos que mostravam o mesmo material, incluindo uma grande quantidade produzida por ele mesmo. E foi encontrado no dispositivo dele um longo histórico de bate-papo online com um homem chamado Ronald Brown. A vida de Ronald era o ventriloquismo, cristianismo e crianças. O seu trabalho principal, além do Joy Junction, era como marionetista em um show chamado Marionettes, além de trabalhar em eventos escolares, festas de aniversários e em shoppings locais. Ele também apresentava um show semanal de marionetes para sua congregação local, que ele construiu como sendo especificamente para crianças. O primeiro incidente envolvendo seu nome aconteceu em 1998, em uma época em que ainda se acreditava que Joy Junction estava em circulação nas emissoras de TV. Ronald Brown estava voltando para casa tarde da noite quando o policial o mandou parar por excesso de velocidade, e no carro chegou a ser flagrado com roupas íntimas de crianças no seu veículo, mas ele conseguiu afastar os policiais, convencendo eles de que fazia parte de um adereço de um dos seus bonecos. Ronald foi autorizado a ir embora sem mais questionamentos, e as coisas vão piorando ainda mais. Na época que aconteceu esse encontro, Ronald estava morando em uma casa que convenientemente ficava perto de um parque infantil popular, e ao se mudar para essa casa, os vizinhos começaram a reclamar do relacionamento de Ronald com as crianças da região. Todas as quarta-feiras, as crianças da vizinhança iam de patinete e bicicleta até a casa dele para comer pizza de graça. O grupo acabava saindo da casa de Ronald e ele os levava para uma igreja próxima, onde supostamente realizava o seu ventriloquismo. Algumas crianças chegaram a sair escondidas para encontrar o homem sem contar aos seus pais, e houve até outras alegações de que o próprio Ronald havia escondido suas bicicletas embaixo de sua casa, como se estivesse tentando evitar suspeitas. E quando os vizinhos olharam para baixo da casa, relataram ter não apenas essas bicicletas, mas também brinquedos sexuais usados que estavam escondidos lá por motivos desconhecidos. Por alguma razão, nunca houve qualquer tipo de alegação contra Ron, e essas atitudes foram ignoradas, até a polícia ter encontrado as conversas dele com o Michael. E cara, vai por mim, esses bate-papos não é o que você tá pensando, é ainda
pior. A conversa desses dois doentes são bizarras e nojentas que eu me senti até mal só de ler. Mas, resumidamente, havia inúmeras mensagens entre os dois homens fantasiando não apenas sobre matar as crianças, mas também sobre comê-las. O Ronald falava sobre uma criança específica que ele queria canibalizar em sua igreja, mencionando que ele seria o banquete perfeito para a Páscoa. E isso ia muito além de apenas falar, pois Brown havia tirado fotos da criança de longe e estava realmente formulando um plano para sequestrar. Ele chegou até a enviar algumas fotos ali com algumas linhas pretas sobre a criança, mostrando onde que ele queria esquartejá-lo. Tudo isso com o apoio do doente do Michael, que alegou ter comido várias carnes de crianças. E isso não foi o fim das descobertas bizarras, pois as coisas ficaram ainda piores quando um investigador pesquisou o nome do usuário dele e, ao fazer isso, descobriu uma conta num site chamado KillDeadGuys.net, que era e ainda é a merda de um fórum para o compartilhamento de imagens de mortos entre aqueles que têm fetiche por cadáveres. Ronald afirmou que era uma dessas pessoas, admitindo que adorava ver meninos mortos desde que era jovem. Após essas revelações, a casa de Ronald foi invadida, onde a polícia encontrou mais de 200 imagens no computador, sem contar as centenas de outras que mostravam crianças amarradas e sendo abusadas. Além disso, a polícia também encontrou uma boneca inflável na casa dele, vestida com roupas de menino, e dentro de suas gavetas de meia havia outro disco rígido com imagem de várias crianças mortas. Ele também tinha centenas de imagens de um menino chamado Andrew, que frequentava a igreja no grupo de jovens, e ele havia morrido de tumor cerebral há alguns anos, e ele tinha ali fotos que mostrava o lento declínio físico do menino até a sua morte. Ao ser preso, Ronald Brown admitiu que realmente queria comer a criança que ele estava observando em sua igreja, juntamente com muitas outras ao longo dos anos. Depois de dizer isso, ele alegou que nunca teria realmente feito isso e que ele e Michael estavam apenas encenando. E isso é debatido até hoje, pois tecnicamente não há provas de que qualquer uma dessas bizarrices foram cometidas na vida real. Mas depois de todas as declarações e o que foi encontrado com ele, é óbvio que era apenas questão de tempo até que ele finalmente realizasse os seus desejos. Então o juiz decidiu lhe dar uma pena de 20 anos em 2014. E meio que acabou se tornando uma prisão perpétua, porque ele faleceu em algum momento ali de 2020, bastante antes de terminar sua pena. E essa descoberta mudou tudo em torno do programa tão amado pelas crianças. E querendo ou não, acabou manchando a imagem do programa. E para que não piorasse, a emissora tentou dar fim a tudo que envolvia o programa. E houve uma última descoberta feita pela polícia na casa de Ronald. Durante a revista na casa dele, os policiais encontraram uma coleção de diários que Ronald escreveu. Ele falava obsessivamente sobre os meninos, destacando seu desejo de saber como seria matá-los e sentir o gosto. E algumas das páginas desse diário foi escrita em 1978, antes mesmo do programa Joy Junction começar, o que significa que muitas das crianças vistas naquelas imagens provavelmente eram as mesmas. E não é de se admirar que todas as pessoas envolvidas com o programa acabaram cortando completamente os laços com ele. E além da descoberta sobre Ronald, havia centenas de outros casos encontrados a partir das conversas do Michael. E um desses homens foi pego recentemente, tendo construído um bunker inteiro equipado com ferramentas de tortura em preparação para sua primeira vítima, que ele planejava compartilhar com Michael. Joy Junction tinha o objetivo de ensinar às crianças o que era certo e o que era errado, mas aparentemente nem mesmo Ronald sabia isso.
E esse foi mais um vídeo aqui no Viróscopo. Não esqueça aí, cara, de se inscrever no canal e deixar o seu like, que é pro YouTube mandar esse vídeo para mais pessoas. Comente aí o que você achou desse caso e muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima.